Olá, bom dia, tudo bem? Tudo na paz do Senhor Jesus. Nós iremos fazer aqui uma live e espero que vocês compartilhem com outras pessoas, porque é bom nós compartilharmos com outras pessoas aquilo que é bom, né? Sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar sobre as nossas armas espirituais. Nosso texto base, Lucas capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4 e 16 ao 20. Segundo aos Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor nosso Deus por esta manhã. Estou aqui na praia, em Mongaguá, litoral sul de São Paulo, e nós temos feito algumas lives. Não temos feito todos os dias porque não há oportunidade e há um pouco de dificuldade de fazer as lives aqui. Mas, à medida do possível, nós estamos fazendo as lives de oração. Inclusive, estamos em uma campanha, 12 dias de clamor, para 12 meses de bênçãos. Em Lucas capítulo 4, diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Esse Espírito aqui é pelo Espírito Santo, ok? Foi levado ao deserto. Disse-lhe o diabo: tu és o Filho de Deus. Diz esta pedra que se transforma em pão. Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, aqui é o versículo 16, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Versículo 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. À medida da nossa caminhada, à medida da nossa jornada cristã, nós nos deparamos com muitos obstáculos, com muitos desafios, com muitas situações de conflitos desagradáveis, problemas, enfermidades, opressões, depressões, muita injustiça. E é uma batalha fortíssima, que é uma batalha espiritual. Nós estamos em guerra espiritual a todo instante. Porém, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, porém poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E nós precisamos estar adestrados para a batalha, adestrados para a guerra. E aqui eu vou falar apenas algumas. Quais são as nossas armas com as quais nós devemos lutar? Primeiramente, nós vemos na Bíblia armas, um simbolismo muito grande, um significado muito grande e significado espiritual. Eu estou falando de guerra espiritual. Eu estou falando de conflitos espirituais, cujo conflito começou lá nos céus, depois veio à terra, ao jardim do Éden, e continua em toda a terra, em todo o universo, este conflito espiritual. E as Escrituras nos mostram que nós, os cristãos, devemos estar preparados para enfrentarmos a batalha espiritual.
E como é que nós devemos estar preparados nesta batalha espiritual? No contexto espiritual, as armas são instrumentos de ataque e defesa que nos levam a combater, que nos capacitam a combater as forças da maldade e de tudo aquilo que se opõe contra o plano de Deus, contra a obra de Deus, contra aquilo que Deus faz em nossas vidas. Assim como os soldados físicos, eles se equipam de armas, nós, servos do Senhor, deveremos estar equipados, capacitados, preparados com as armas espirituais. Porque as estratégias, vamos falar sobre as estratégias do inimigo. As estratégias do inimigo são multifacetadas, são situações, são sutilezas para que nós possamos nos desviar. Ele é o grande enganador e está aí para seduzir, para enganar as pessoas, para ludibriar as pessoas, para levar as pessoas ao erro. E nós precisamos descobrir quais são as táticas do adversário, porque ele tem muitas sutilezas. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos vigiar em todo o tempo, a todo instante, a todo momento. E o diabo é mestre em usar pessoas como instrumentos para que ele possa realizar os seus propósitos. Temos Satanás, que é o chefão, e temos os demônios, que são os seus súditos. E além dos demônios, o próprio inimigo ainda usa pessoas para nos atormentar. Ele pode nos manipular, ele pode nos enganar e influenciar indivíduos para agirem contra a vontade de Deus, como nós vemos na vida do próprio Judas, que foi um discípulo de Jesus, e na vida de muitos personagens bíblicos. E uma grande estratégia que o inimigo usa é enfraquecer a nossa fé, colocar dúvida em nossos corações e dizendo: não acredite que isso vai acontecer, não creia, Deus não está com você, Deus não está contigo. Se Ele tivesse contigo, não teria acontecido tudo isso. Todos esses pensamentos negativos povoam sobre a nossa cabeça. É de suma importância a nossa vigilância. Estar vigilantes e sóbrios diante dos ataques do inimigo, diante das investidas de Satanás. E o apóstolo Pedro nos disse: de sóbrios vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. É necessário então nós estarmos alertas, porque as artimanhas do inimigo são de muitas sutilezas. E a Bíblia nos diz que ele pode enganar até mesmo os próprios eleitos. Por isso, nesse sentido de guerra e de batalha espiritual, nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer o nosso adversário, como ele age, como ele atua nos corações das pessoas, as formas e os caminhos que ele usa para nos desviarmos do propósito de Deus, do propósito do Senhor. E nós precisamos, acima de tudo, estarmos firmes, inabaláveis, tendo um foco espiritual, porque nós temos um propósito, que é anunciar o reino de Deus a todas as nações, em toda a terra. Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos ensinei, batizando, curando, libertando, orando pelos enfermos, evangelizando. E em todas estas coisas,
nós sabemos que o Senhor está conosco, Ele não vai nos deixar sozinhos por hipótese alguma. Ele está conosco em todos os momentos, em todas as situações, em todas as dificuldades, o Senhor está presente em nossas vidas. O chefe de toda a força do mal. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, nas suas epístolas, ele nos mostra uma visão muito clara e inequívoca da autoridade, da influência do diabo como o chefe da corte do mal. Ele é o chefe supremo. Satanás é o chefe supremo. Ele descreve o diabo como líder, instigador de todas as hostes malignas que se opõem contra os propósitos de Deus, contra a obra de Deus, contra a minha vida, contra a tua vida. Muito embora nós observamos no Salmo 91 que aquele que descansa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. E o Senhor vai nos livrando, o Senhor vai nos protegendo. Ele envia anjos para nos guardar e para nos livrar de toda a maldade. Mas o apóstolo Paulo, ele falando aí sobre o diabo, que é o chefe de todos os poderes das trevas, destacando sua posição de liderança em meio às forças malignas, nós podemos ler isto em Efésios capítulo 6, versículo 11. Ele é retratado como um líder formidável, um chefe formidável, como uma pessoa que está aí a serviço do seu reino, que é o reino das trevas, não é o reino da luz. E ele tem o poder de obstruir os planos de Deus. Ele comanda um exército muito grande. Há um conflito muito grande. São milhares e milhares, milhões e milhões de espíritos malignos que estão trabalhando em prol do reino das trevas. E além disso, Paulo reconhece que o diabo tem poder para obstruir os planos dos servos de Deus. Nós planejamos alguma coisa e de repente vem as lutas, vem os obstáculos, as dificuldades, e nós nos rendemos à preguiça, nos rendemos aos pensamentos de Satanás. Porém, nós precisamos estar em constante oração, buscando a presença de Deus, estudando a palavra de Deus, para que possamos resistir no dia da tentação toda a força do mal, todo o ataque de Satanás. E nós vemos aí essa capacidade de inferir nos assuntos terrenos enfatizada quando o apóstolo Paulo se refere a Satanás como o príncipe da potestade do ar. Ele é o comandante. O reino das trevas é dividido em hierarquias, há uma organização muito grande. Existem principados, existem governos, existem potestades, espíritos territoriais que comandam bairros, que comandam cidades, que comandam nações. Portanto, é necessário nós estudarmos sobre guerra espiritual. Muitas pessoas não estudam, muitas pessoas não compreendem, muitas pessoas não entendem, não aceitam, têm medo de entrar neste campo, porque é realmente um assunto muito complicado. E a expressão Deus deste século, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ressalta ainda mais a influência dominante de Satanás sobre as vidas que não conhecem Deus, sobre cidades, sobre territórios, sobre pessoas. Quando uma pessoa ela não tem o domínio de Deus, evidentemente ela vai ter o domínio de Satanás em sua vida, porque ela faz tudo aquilo que ela quer de maldade. E a Bíblia nos diz que o diabo disse até nós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta.
Porém, o que nós devemos entender é que Deus nos deu autoridade sobre toda a força do mal. A palavra do Senhor nos diz: eu vos dei autoridade. E o apóstolo menciona uma organização hierárquica do reino do mal, composta por servos, emissários, principados, potestades, todos sob o comando de Satanás. Em Lucas capítulo 11, versículo 17 ao 22, nós vemos isso. Isso nós vemos então a complexidade e a eficácia das estratégias do inimigo. E ele não se rende, ele trabalha 24 horas. Se ele luta contra você e não consegue, ele vai usar outra estratégia. Por isso que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, porém espirituais em Deus para destruição de fortalezas. A fortaleza é uma plataforma muito forte, preparada pelo adversário para que ele possa operar. A Rebecca Brown, ela tem um livro Preparados para a Guerra e Vasos para a Honra, em que ela mostra as portas de entrada, o direito que nós damos a Satanás para que ele possa operar em nossos corações e destruir as nossas vidas. Portanto, é necessário que nós tenhamos o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. E aí nós vemos essa complexidade muito grande, essas estratégias fortíssimas. E, portanto, é crucial para nós os cristãos reconhecermos a realidade do mundo espiritual, reconhecermos como Satanás atua na mente das pessoas, na vida das pessoas, para que nós possamos tomar uma posição espiritual e sermos vencedores. Tranquilo? Compreende o que nós estamos explicando? Vejamos aí 3 armas importantes. Primeiramente, a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma das armas mais poderosas e indispensáveis nesta batalha espiritual. Observem que o texto que nós lemos, Jesus venceu o inimigo pela palavra. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas Jesus venceu através da palavra de Deus, com jejum e com oração. A palavra de Deus é a fonte espiritual, é a nutrição da nossa alma. Precisamos estudar, precisamos compreender, precisamos entender o poder da palavra de Deus, operante na vida do ser humano que necessita de uma visão espiritual. A palavra de Deus é, portanto, essencial para a vida espiritual. Jesus afirmou que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Além disso, a palavra de Deus é fonte de orientação, de sabedoria, de conhecimento. Ela contém regras, princípios, normas. Nós vamos entendendo, vamos compreendendo como nós devemos guerrear, como nós devemos batalhar. Ela contém essas diretrizes, essas instruções. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Assim, a palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho, ela nos dá entendimento, ela nos dá orientação. E ela é poderosa para a guerra espiritual, para a batalha espiritual, porque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O crente pode usar a palavra de Deus para derrotar os ataques do inimigo. Mas para que eu possa usar a palavra de Deus, é necessário que eu conheça, é necessário que eu estude, é necessário que eu tenha conhecimento deste grande manual que é a Bíblia, a palavra de Deus, para que nós possamos compreender como o inimigo age, como ele faz, como ele trabalha e como nós devemos trabalhar também. Por fim, a palavra de Deus, ela é fonte de verdade absoluta e inabalável.
Jesus disse: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então vejam bem, uma grande arma espiritual é a palavra de Deus. Depois nós temos a oração. A oração é outra arma espiritual poderosíssima e indispensável na vida do cristão. Porque através da oração você vai tendo comunhão com Deus. Esta comunhão é realmente esse relacionamento que nós temos com o Senhor. É um momento de intimidade em que você passa a pedir a Deus, a agradecer a Deus, a confessar os nossos pecados, os nossos erros. E a oração é a expressão da nossa alma, aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. E a Bíblia nos aconselha a orar em todo o tempo, a clamar ao Senhor. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Através da oração, nós estamos entrando em um caminho de petição e intercessão. A oração é uma oportunidade para nós apresentarmos as nossas petições, apresentarmos aquilo que nós pedimos, que nós necessitamos, os nossos pedidos pessoais, e também intercedermos por outras pessoas. Nós fizemos muitas campanhas de orações em 2024, cujas campanhas tiveram resultados maravilhosos, muitas respostas de orações. E a oração é uma oportunidade de você se apresentar diante de Deus e dizer para Deus: eu sou fraco, eu sou frágil, eu sou pequeno, mas o Senhor pode. Eu preciso que o Senhor me ajude. E a oração nós podemos trazer a Deus os nossos pedidos pessoais, bem como interceder também a favor de outras pessoas e das necessidades do mundo ao nosso redor. E a Bíblia nos enfatiza, nos encoraja para que nós possamos orar por todas as nossas ansiedades, pois o Senhor cuida de nós. E como Deus Ele cuida de uma forma maravilhosa, gente, de uma forma especial. Através da oração nós podemos entrar pelas portas do Senhor, com gratidão e louvor. A oração é um momento que nós expressamos o nosso agradecimento, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento pelas bênçãos e pelas bondades que o Senhor nos outorga, nos proporciona. E quando reconhecemos tudo isto, nós entramos diante da presença de Deus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Que você seja agradecido. Eu pedi oração ontem pela minha irmã, que estava entubada, e segundo o meu irmão, ela já está bem melhor, e Deus mostrou o número 3. E tudo indica que dentro desses 3 dias ela poderá receber alta. Eu vi a morte sobre ela, e fui repreendendo, fui pedindo a Deus a misericórdia. E aqui eu estou expressando já a minha gratidão, porque o Senhor está mudando o quadro, mudando a situação. Uma outra coisa super importante que nós adquirimos na oração é fortalecimento e proteção. A oração é uma forma de você buscar força espiritual, de buscar proteção espiritual para a tua vida. E Ele nos fortalece, nos capacita para que nós possamos enfrentar as adversidades, que possamos enfrentar os problemas. Resumindo, gente, a oração aliada com o estudo da palavra de Deus é uma arma poderosíssima contra os ataques de Satanás. Isaías digo, ok? E por último, o jejum. O jejum é uma prática espiritual super significativa na vida do cristão. Envolve abster-se voluntariamente de alimentos por um período de tempo específico, com o propósito de adorar a Deus, com o propósito de buscar a Deus em oração, arrependimento, consagração, e buscar a Deus orientação divina. Essa prática é observada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E o jejum ele é mencionado em várias partes da Bíblia.
é apresentado como uma prática que pode fortalecer a comunhão com Deus, promover humildade, buscar a orientação divina. E nós temos vários exemplos de pessoas que jejuaram em momentos de dificuldades e buscaram a direção de Deus. Nós temos Moisés, em Êxodo capítulo 34, versículo 28, nós temos Elias, em 1 Reis capítulo 18, capítulo 19, versículo 8, nós temos Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3, nós temos o jejum de Esther, capítulo 4, versículo 16, nós temos Neemias, capítulo 1, versículo 4, e os profetas do Antigo Testamento jejuaram, buscaram a presença de Deus, e sempre em momentos de calamidades, em momentos de dificuldades, é necessário que nós nos acheguemos ao Senhor através da leitura da palavra, através do jejum e da oração. O jejum é realmente uma arma poderosíssima. Não é apenas uma abstenção física de alimentos, mas uma prática espiritual com um propósito específico, como você humilhar-se diante da presença do Senhor, esvaziar-se do seu eu. E você precisa entender que o jejum é essencial que seja praticado com uma motivação, com um objetivo, que você tenha uma meta, que você tenha um foco. Não jejuar de qualquer forma, não jejuar de qualquer maneira. É essencial que o jejum seja praticado com motivação correta e o coração voltado para Deus. Jesus advertiu contra o jejum ostensivo e hipócrita, enfatizando a importância da sinceridade e da motivação correta do jejum. Embora o jejum seja uma prática espiritual valiosa, é importante praticá-lo com sabedoria e equilíbrio. Eu preciso de uma meta, eu preciso de um propósito, eu preciso de um objetivo. Não é de qualquer forma ou de qualquer maneira que eu devo jejuar. Eu devo jejuar em um momento em que eu possa estar louvando a Deus. Eu trabalhando, por exemplo, como eu vou jejuar trabalhando? Se eu estou me envolvendo com pessoas, com problemas e com situações. Busca um dia que você pode jejuar e dedicar-se ao Senhor, né? E ele serve não somente para a vida espiritual, como também para a saúde física. Você até precisa consultar um profissional de saúde, né? Como você deve jejuar, como você deve fazer, porque nem todos podem jejuar. Observem bem, o jejum aliado à oração e à palavra de Deus, armas poderosíssimas. E por último, queridos, nós temos Jesus Cristo, que é o nosso exemplo. Ele venceu o diabo com a palavra. Vencer o diabo com a palavra de Deus é uma estratégia fundamental na vida do cristão. E nós observamos aí o episódio descrito em Lucas capítulo 4, que Jesus ele enfrentou uma batalha espiritual muito forte, mas ele venceu com a palavra de Deus. No primeiro episódio, Jesus enfrenta o tentador no deserto, vence as suas investidas usando as escrituras. Quando o inimigo o induz à tentação, né? Ele diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós observamos aí no segundo episódio, Jesus ele lê uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e declara aquele texto se cumpre em sua própria pessoa. Ele diz, hoje se cumpriu esta escritura em nossos ouvidos. Lucas capítulo 4, versículo 21, citando Isaías 61, versículos 1 e 2, e aqui Jesus nos mostra que as escrituras não apenas nos fornecem defesa contra o inimigo, mas que também revela-nos aquilo que nós somos em Cristo, a nossa missão em Cristo. E assim, segundo o exemplo de Jesus, seguindo o exemplo dele, nós podemos vencer o diabo com a palavra de Deus, conhecer as Escrituras, devemos estudar, meditar das Escrituras, aplicá-la ao nosso dia a dia e confiar na autoridade da palavra de Deus, né? Vivendo uma vida de oração, vencer o diabo, o inimigo, com a arma da oração, é uma realidade
concretizada em nossas vidas. Aí nós temos Jesus frequentemente se retirava para orar. Ele precisava de oração. Imaginem, se ele necessitava de oração e nós. Interceder em favor de outras pessoas, nós fazemos as nossas lives, que é intercedendo pelas pessoas, orando pelas outras pessoas. Deus nos chamou com o ministério de intercessão e nós devemos dar prioridade e constância na oração. Jesus nos ensinou a importância de nós priorizarmos, darmos ênfase a uma vida de oração diária, constantemente. Por último, vivendo em jejum, os passos de Jesus Cristo, como modelo que ele jejuou. O jejum combinado com o estudo da palavra e oração fortalece a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com o Senhor e, portanto, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Concluindo aqui, o que é que nós exploramos com essa nossa palestra aí? Nós falamos da palavra de Deus, que é a espada afiada que nos capacita a discernir, a resistir às artimanhas do inimigo. Falamos sobre a oração que nos une a Deus, que nos conecta com o eterno, e o jejum que nos permite uma vida disciplinada. Então vejam, nós precisamos realmente adotar estas armas espirituais. Temos outras, em Efésios capítulo 6, porém eu citei para vocês essas 3 importantíssimas armas aí, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, Portanto, que nesta manhã você possa tomar posse desta palavra que eu passei para vocês, que eu expliquei para vocês, falando sobre as nossas armas espirituais no campo de guerra espiritual, e que eu e você possamos estar preparados para toda batalha, para toda dificuldade, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. E vamos fazer uma oração neste momento, ok? No nosso 7º dia de oração, orando, buscando a presença de Deus, louvando a Deus, e o nome do Senhor é exaltado. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção, Senhor, suplicamos a Tua bênção neste momento, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa nos dar vitória, possa nos ajudar, possa nos ensinar, Senhor, de uma forma toda especial, pois as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim espirituais, para a destruição de fortalezas. E eu quero, Deus, nesta manhã, neste dia, neste 7º dia, Senhor, de oração, de campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. Eu quero abençoar a todos aqueles que nos acompanharam, que estiveram aí conosco, que o Senhor possa nos ajudar de uma forma toda especial, em nome de Jesus.